Shalom! Você sabe o que Jesus veio fazer? Jesus não veio criar uma nova religião, muito menos criar um novo partido político. O Império Romano dominava Israel naquele tempo e muitos partidos políticos revolucionários surgiram tentando libertar o povo do jugo romano. Mas Jesus não veio criar um partido político. Jesus não veio construir um templo para fazer os seus cultos. Ele ia na sinagoga, que já existia. Ele falava quando lhe davam oportunidade. Jesus não construiu uma casa para ele. Jesus, ele não tinha sequer onde reclinar a cabeça. O que Jesus de fato veio fazer? Jesus veio fazer discípulos. E é interessante quando nós olhamos aqueles a quem Jesus chamou para serem seus seguidores, serem os seus discípulos direto, que Jesus, ele não chamou os top, aqueles melhores, os mais religiosos, os santinhos. Por exemplo, lá em Lucas, no capítulo 5, verso 27 e 28, a gente vê quando Jesus chama Levi. Levi era um cobrador de impostos. Ele era um judeu considerado traidor, porque ele cobrava imposto do seu povo para o império dominante, o império romano. Mas Jesus vai até Levi, e a gente lê assim no texto. Passadas essas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi assentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então Jesus não foi para os religiosos, aqueles que a sociedade louvava. Não, Jesus foi para os rejeitados, para os pecadores, para aqueles que se sentiam párias da sociedade. Jesus queria, de fato, salvar aqueles que estavam perdidos ou que tinham consciência da própria perdição. Então Jesus buscou aquelas pessoas que, na verdade, aos olhos da sociedade, não valiam nada. Simples pescadores, cobrador de impostos, tinha até um de partido político que entrou também ali. Enfim, o importante para Jesus era o coração dessas pessoas. Em todo o tempo, Jesus olhava para dentro do coração de cada um deles. Porque o que Jesus desejava fazer é que o coração deles se voltasse integralmente para Deus. Por isso a história foi mudada, a história foi dividida em duas partes, antes de Cristo, depois de Cristo. Por quê? Porque aqueles homens que começaram a seguir Jesus tiveram seus corações integralmente colocados no altar de Deus. E quando eles assim fizeram, através da obra redentora de Jesus na cruz, e através do discipulado que Jesus fez com eles, uma nova história começou a ser escrita. E isso pode acontecer também com você, quando você caminha com Jesus e permite que o seu coração seja integralmente dele. Uma nova história começa a ser escrita.